Saudações, investidores. Bitcoin agora cotado a 29.600 dólares. Bitcoin que forma um fundo nos 28 e está tentando demonstrar força. Porém, o resto do mercado, as altcoins, estão despencando. Hoje, meu principal objetivo, além da análise do Bitcoin, é te mostrar, na minha visão, o que está acontecendo com as alts e o que eu espero para elas. Também quero fazer análise das altcoins mais pedidas. Elas são ADA, AXS, BNB, DOT, Ethereum, Gala, GMT, Sol, Tron e Monero. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, antes de começar um recado rápido. Daqui a pouquinho, às 9 horas, tem live no canal da Belo Trade, Boteco Bitcoin, então não deixem de acompanhar. Hoje, vou deixar o primeiro link da descrição, tá? Hoje, meu objetivo vai ser rapidamente passar pelo Bitcoin, para a gente falar bastante do que está acontecendo com as alts e das perspectivas aí para os próximos dias. Depois vamos fazer uma análise de sentimento, mostrando que está melhorando a situação. E também vamos fazer a análise das altas, começando da ADA e indo até a Monero. Mas antes de começar, não esquece aí de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e deixar todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Investidores, sobre o Bitcoin, eu acho que a situação é bem simples, né? A gente ainda continua preso nessa nossa consolidação, então a gente ainda está numa tendência de baixa aqui. E no longo prazo, e o que a gente precisa fazer são dois pontos. Primeiro, a gente precisa romper essas resistências, sendo a mais importante os 31 mil dólares, para a gente assumir uma tendência de alta e pelo menos fazer um pullback para buscar as zonas de Fibonacci, que a gente ainda não buscou nessa pernada aqui. E a gente precisa se manter acima da região dos 28.500 e dos 28 mil dólares. Por quê? Porque a gente teve um volumaço aqui que a gente não via desde o fundo. Isso quer dizer pra gente que com grandes volumes vem grandes responsabilidades. E se o preço vier aqui perder esse volume, a gente pode simplesmente continuar uma tendência de baixa confirmada por ele. Porém, esse volume, no momento que está, é muito bonito. Por quê? Porque tem muita gente presa aqui. Então, não vai ser fácil a gente vir aqui e romper esse volume, além de que, se a gente rompe para cima, as pessoas que ficaram presas shortando e vendendo aqui, podem se transformar em liquidez para o mercado continuar subindo. Então, por que grandes decisões no mercado são tomadas com grandes volumes? E a partir daí, o mercado toma uma decisão. Porque são os momentos que as pessoas mais erram. E os momentos que as pessoas mais erram são as melhores oportunidades para buscar liquidez contra essas pessoas. Beleza? Continuando aqui e falando um pouco sobre o S&P 500, a gente teve um dia maravilhoso no S&P 500 com uma alta de quase 2%, tá? Porém, a gente não pode romper para baixo isso aqui. Se a gente vem e rompe os 4 mil pontos, já é um mau sinal. Se rompe os 3.900, padrão de continuação igual a gente teve aqui, o que pode fazer o Bitcoin sofrer. Tá? Porém, se a gente continuar subindo aqui, caras, bom para o Bitcoin. Se não fosse essa questão do Ethereum hoje, né, que teve a queda do Bitcoin de todo o mercado, com todo esse FUD em relação ao Ethereum, talvez a gente já teria rompido esses 31 ou estaria tentando romper. Então, que pena que teve isso, mas eu acho que teve, olhando pelo lado bom, né, a gente teve boas oportunidades de compra nessa região. Então, lembra, S&P 500 continua correlacionado, mas na minha visão não é o mais importante nesse momento. Tá? O mais importante é a gente ter uma estratégia clara para o Bitcoin. E para mim, já é ter uma exposição significativa, tá? E eu tô contrabalanceando essa minha exposição com alguns shorts nas altcoins. E pô, mas por que mesmo eu acreditando que o Bitcoin possa demonstrar essa força, eu tô shortando as altcoins? Primeiro, porque eu não tenho certeza, né? E segundo, porque as altcoins estão performando muito pior do que o Bitcoin. Então, se a gente pega aqui o mercado, olha só, como um todo hoje, a gente vai ver que o que está subindo aqui, basicamente é o Bitcoin, está no 0 a 0 aqui agora, né? E 5 altcoins e mais a dominância. O resto tudo está despencando, galera. Moedas despencando aí mais de 33%. A gente vai falar da GMT um pouquinho. E o que está acontecendo? Na verdade, eu acho que esse é um cenário natural em um mercado com muito risco. E não é de hoje que a gente fala isso com vocês, né? A gente sempre usou a dominância aqui para discutir com vocês que os mercados estarem trocando os bitcoins pelas altcoins era um fator de risco muito grande. Por quê? Porque se o Bitcoin já é volátil e arriscado, a gente está com muita incerteza global, e a turma tá indo lá comprando Shiba, comprando Baby Doge, cara,
é um sinal de que o fundo está longe. E a gente discutiu sobre isso durante todo esse movimento aqui, ó, de meses e meses falando que beleza. Não há dúvida que muitas altcoins são boas, não há dúvida que a gente tem uma assimetria, uma convexidade nessas altcoins, ou seja, a gente pode ganhar muito mais do que os 100% que a gente pode perder. Mas muitas pessoas esquecem de olhar o outro lado. Só olha os potenciais ganhos. Altcoin que vai me deixar rico, altcoin que vai me mudar de vida. Eu tenho pouco dinheiro, então eu tenho que colocar nas altcoins para multiplicar muito. Você está olhando para o lado do retorno, mas e o risco? Não podemos esquecer o risco. Quantas vezes a gente discutiu que uma dominância próxima aos 40, próxima a mínimas históricas, era um risco tremendo de se ter altcoins. É por isso que eu não tenho nenhuma altcoin até hoje. Tá? Às vezes vocês sabem que eu me exponho ao Ethereum, mas não tenho nenhuma altcoin. E não tive, tirando o Ethereum em alguns momentos, nenhuma altcoin durante todo esse ano aqui. Por quê? Porque eu sabia que ia despencar? Não, porque eu estava vendo riscos superiores aos potenciais retornos. Se você tem uma estratégia para captar isso, fica mais claro o que você tem que fazer. O que você não pode fazer é ter uma estratégia que engloba só retorno e tira o risco da parada, beleza? Então, quem investir nas altcoins que já caíram aí 95%, 90%, 80%, beleza. Estude muito o projeto, tá? O seu alfa, ou seja, o seu diferencial competitivo é o seu estudo no projeto e saiba comprar uma quantia baixa em relação ao seu portfólio de investimentos total, não só de criptomoedas, tá? E que, se você perder, não te fará falta. Correto? Então, o que está acontecendo aqui agora, na verdade? Por que está tudo caindo? Porque as pessoas estão começando a ficar mais racionais. Elas estão migrando das altcoins para o Bitcoin. Então, desde o nosso fundo aqui, a gente teve, acho que foi 18% de alta da nossa dominância desde o fundo. Esses 18% de alta fizeram isso no mercado, tá? Fizeram altcoins perder 90, 95, deixarem de existir. E aí eu vou comparar com vocês, e eu não quero deixar todo mundo preocupado, longe disso, tá? Só quero passar os dados para vocês interpretarem o que aconteceu no último bear market. Quantos por cento vocês acham que a dominância subiu no último bear market? Foi mais de 100%, tá bom? Então, mais de 100% de alta na dominância. As altcoins deixaram de existir, galera. As melhores altcoins, Ethereum, caiu 96%, 95%, 96%. ADA Cardano caiu 98%. O que você acha que vai acontecer com Baby Doge? O que você acha que vai acontecer com Shiba, com Doge, se a gente entrar num bear market? Cara, o negócio pode ser muito pior do que a gente está pensando. Então, beleza, você acredita no projeto? Bom, invista. Podem ter retornos legais, não estou falando que não, mas entenda o risco presente também, tá? Detalhe, vocês sabem a minha visão em relação à dominância. Eu acho que ela continua historicamente baixa, mas eu não acredito que ela vá subir 100% novamente, tá? Eu jogaria minhas fichas para um aumento na dominância aqui, de talvez uns 50%, essa dominância indo aqui um pouco acima dos 50%. Se chegar lá, cara, até eu vou começar a estudar projetos para investir além do Bitcoin e do Ethereum que já me conquistaram. Beleza? Pô, Pablo, como que eu faço para ganhar dinheiro com isso? Acho que tem dois principais meios, né? Primeiro, é a maneira direta, você apostar a favor da dominância, que é o que a gente já fez esse ano 7 ou 8 vezes, se eu não estou enganado, e acertamos 7 vezes. Uma a gente saiu no 0 a 0. Né? Então a gente estava, por exemplo, num long na dominância desde o dia 17 de maio. Né? Por quê? Porque esse long na dominância, ele até protegia a gente da nossa exposição no Bitcoin. Porque se o mercado desandasse, igual quase desandou aí, essa dominância provavelmente subiria igual foi hoje. Bom? Então, primeiro ponto, você pode alongar a dominância. Outro ponto, você pode aprender a não só comprar altcoin e rezar para ela subir. Pode aprender também a vendê-las, tá? Esse ano, por exemplo, 84% de todos os trades que a gente fez foram de short. Por quê? Porque a gente é urso? Talvez o Matheus seja, mas porque a tendência é de baixa. E se a tendência é de baixa, uma tendência terrível nas altcoins ainda mais, a maior probabilidade de estar apostando na baixa. Correto? Beleza. Então, tendo isso em vista, se você quer aprender um pouco mais sobre a dominância e tal, o que eu faço um vídeo sobre onde você faz essa operação na dominância e tal, e você tem que ter uma estratégia, né? Passando a nossa estratégia para a dominância, se querem, comenta aqui para eu ver se tem quórum, se tiver eu gravo nas próximas semanas aí. Tranquilo. Continuando aqui e fazendo agora uma análise de sentimento, temos alguns pontos legais, tá? Vamos lá. Primeiramente,
o nosso long short ratio começou a despencar. E, na boa, eu sei que não está sendo muito válido o long short ratio nessa consolidação, mas eu gosto de pensar no long short ratio como um risco e uma oportunidade, no sentido que, se a gente está com um long short ratio muito alto e a gente começa a romper para baixo, o preço pode ir muito mais. Se a gente está com um long short ratio muito baixo, o preço começa a romper para cima, a gente pode ver o preço indo muito mais, tá bom? Então, ele é um dosador de risco na minha tomada de decisão quando eu quero me expor, digamos assim. Então, essa queda aqui é algo positivo, mas eu não me engano, achar, não vou fazer um breakout pro aqui no Bitcoin. Não é o caso, até porque a gente nem tem confirmação do nosso Open Interest, como vocês podem ver, tá? Mas o long short ratio caindo e CVD, as sardinhas vendendo, né? Sempre é bom, independente para alto, obviamente, independentemente do que aconteça, beleza? Claro que é melhor quando o Open Interest confirma e depois de um rompimento pela análise técnica. Mas aí são outros 500, correto? Continuando aqui, né, falando um pouco sobre o book, a gente tem um book neutro, esses 29.500, 84,78, e a gente vê muita instituição tentando segurar o preço até os 28.800, ou seja, querem segurar, não querem mais que perca os 29 ali não, galera. Então 266 contra 249. Levando em consideração que a gente continua tendo ordens grandes até os 30 mil também, tá? No 2,5, 267 contra 248. Nos 30.500, temos aqui até 312 milhões. E nos 31, 367. Depois dos 31, ó, acabou as ordens, não tem muita coisa. Então, parece ser as zonas importantes mesmo, as zonas que a gente passou aqui no comecinho do vídeo, correto? Continuando e indo para uma análise agora já das altcoins. Vamos lá. Vamos começar aqui então com a ADA Cardano. Beleza, eu vou fazer uma análise aqui no 4 horas, turma, e vai ser uma análise bem simples, tá? Nós vamos ver se a moeda está abaixo ou acima da resistência, se ela teve muito volume no fundo ou não, tá? O que a gente precisa fazer para acreditar nessa moeda, digamos assim? Vamos lá, a ADA está abaixo da resistência, o que é muito ruim, porém teve um volumão no fundo. A gente precisa fazer para acreditar é o rompimento dessa linha de tendência da região dos 53 cents. Esse rompimento aqui pode pensar em long na ADA, mas se a gente voltar aqui ó, no 51, talvez a gente tenha até short, ok? Mas para quem está pensando em compra, eu só pensaria depois desse pivô aqui no 53. AXS. A XS também numa tendência de baixa aqui, até pior do que a ADA na minha visão, já que a gente teve mais volume nesse topo aqui do que neste fundo, tá? Então, antes de romper esse topo aqui, para mim não há operação na AXS, eles teriam que romper muito bonito aqui para realmente pensar em alguma coisa em long. Em compensação, em short, você pode sim ter oportunidade de shortar. Nesses retestes, a gente tem um alerta na região dos 20, 40. Cara, pelo amor de Deus, não vai shortar tudo sem estratégia. Então, você precisa ter uma estratégia para fazer isso, tá bom? E na minha visão, tem que englobar análise técnica e de sentimento. Aqui eu estou olhando só análise técnica. BNB. Cara, BNB é uma das melhores, tá? BNB é uma das melhores, é uma das que continua lutando por uma tendência de alta aqui quando a gente pensa em tempos gráficos maiores, né? Claramente perdeu essa linha de tendência, mas eu não acho que essa linha de tendência é o mais importante, tá? Eu acho que Ih, sumiu aqui. Eu acho que o mais importante é as zonas do VPVR. As zonas onde as pessoas realmente estão presas e tal. Então a BNB, nós vamos ter problema nela se ela perder essa região aqui dos 290. Perdeu aqui, provavelmente a gente vai ter aquela queda ali que estava desenhada. Mas enquanto estiver aqui em cima, cara, a BNB é uma das melhores, tá? Não que eu faria um long aqui nela nesse momento. Minhas exposições estão concentradas no Bitcoin, mas é uma das menos piores e deixou muito volume no fundo, tá bom? Então, se você, por exemplo, quer BNB para taxa e tal, podemos ter oportunidades. Né? Eu nunca gosto de comprar depois que já teve o pullback, né? Mas em quedinhas, assim, eu acho que a gente pode ter oportunidades de compra em BNB nas próximas horas, tá? Eu, por exemplo, vou ficar de olho em BNB, não só no Bitcoin, para as próximas horas. DOT, vamos lá. Cara, as DOT também está formando um padrão de continuação. Antes do rompimento desse padrão, não há o que fazer, tá? Olhando pelo lado positivo, deixou um volumão no fundo, tá? Isso sempre é bom. Mas só deixar o volume no fundo não é o suficiente. A gente precisa de demonstração de força, tá? Então, a gente não conseguiu fazer isso aqui desde o último vídeo e temos que fazer novamente aqui. Se a gente conseguir, ótimo. Eu acho que o pivô aqui acima desses 10,30 seria muito bom. A gente olharia para uma DOT continuando a tendência de alta, tá? Desculpe. Continuando, revertendo a tendência de baixa. Se voltar aqui, a gente tem um alerta de resistência, mas não seria uma das que eu shortaria, porque o volume realmente foi muito grande no fundo. Ethereum.
Vamos lá, turma, Ethereum é uma das que... É a altcoin que eu mais gosto, vocês sabem. Infelizmente eu não consegui acumular ela nessa queda até os 1.700. Minha primeira ordem estava nos 1.700. Mas eu acredito que a gente pode estar tendo uma janela de oportunidade boa para o Ethereum, tá bom? Apesar de eu entender que se a gente tiver problemas no mercado, o Ethereum pode cair muito mais, e eu acreditar que o Ethereum em relação ao Bitcoin ele deve perder valor nesse cenário de incerteza, tá bom? Mas é muito importante assim, a gente entender e ver zonas de potencial acumulação. Eu acho que a gente está em zonas de potencial acumulação no Ethereum sim, tá? Mas eu já tô com uma perspectiva bem mais conservadora do que eu tava quando eu tava comprando entre os 2.200 e os 1.800, tá? Eu vendi isso no 0 a 0, e agora eu tô começando a comprar nos 1.700, eu vou comprar até se um apocalipse acontecer, beleza? Mas fundamentalmente falando, eu não vi mudança nos fundamentos do Ethereum. Fundamentalmente nos fundamentos foi foda, mas não vi nenhuma mudança, então é uma que eu tô de olho para acumular. Nesse momento, ela e BNB são as únicas altcoins que eu tô de olho para acumular. BNB só para as taxas, tá? Ethereum realmente como investimento. Eu acho que tá perigoso, mas pode ter boas compras aí, né, nos próximos dias. Se você quer ser um pouco mais conservador, espera o rompimento para cima desse padrão aqui. A gente já tem um alerta justamente para esse rompimento. Se esse rompimento aqui acontecer, cara, para mim tanto faz, tá? Comprar Ethereum nos 1.800 ou comprar ele aqui nos 2.050, $2.000. Aqui a gente tem uma maior probabilidade de sucesso. Aqui é realmente tentando caçar fundo. Então o risco aqui é muito maior. Então se o risco aqui é muito menor, o meu potencial de ganho, né, ele diminui também. Tudo é risco-retorno. Se eu comprar aqui e for para a lua, ótimo. Vou ganhar mais do que comprando aqui. Mas o risco aqui é maior. Deu para entender? Tudo no mercado é isso. Então Ethereum continua ruim no 4 horas, mas olhando no diário, eu vou começar a fazer acumulações no Ethereum, tá bom? Gala, vamos lá. Gala, mesma coisa do último vídeo, precisa deste rompimento aqui, enquanto a gente não romper, formar o pivô acima dos 9.2 cents, não há o que fazer aqui na Gala, na minha visão, tá? É isso, turma. Assim, deixou um volume no fundo também, mas tem muito volume nesse topo, então a situação é tensa na Gala. Antes desse pivô eu não pensaria em nada. GMT. Vamos lá, GMT é uma que mais caiu hoje, né, na Binance Futures. Muito claramente estão, entre aspas, trucando a proposta de valor da GMT. Quem investe nela com certeza já está por dentro, né? Eu não estudo GMT, mas eu sei que estão trucando ela, estão achando que não é sustentável e tal. E eu não vou entrar nessa discussão aqui, eu vou entrar na discussão técnica que está muito ruim, tá? Tecnicamente a GMT tá numa tendência de baixa, obviamente, deixou um volumaço aqui. Antes desse pivô aqui, ó, formar uma armadilha aqui poderia ser uma grande oportunidade de compra, tá? A GMT tem um ponto diferente do que eu vejo com a Luna, que foi a 0. A Luna, quando ela estava caindo, as pessoas estavam longando. A GMT não, tá? A GMT, a turma, ela aqui. A turma estava shortando ela, estava diminuindo o long short ratio. Isso não é motivo de compra, mas é motivo para achar que, pô, velho, ia a 0, igual a Luna foi? Acho que não, tá? Mas quem sou eu para colocar a mão no fogo pela GMT? Então, faz a sua pesquisa e se eu fosse você, não tentava encontrar fundo aqui, não. Você esperar um pivô aqui não custa muito. Você comprar uma moeda que pode valorizar depois aos 1,30 ao invés de 92 cents, cara, é o que eu estava explicando aqui, risco-retorno. Aqui o risco é tremendo. O retorno também é tremendo. Aqui, o risco não vai ser tão grande. Então, a gente tem até um alerta aqui, ó, de rompimento. Se romper, quem sabe a gente não faz um trade na GMT. Investir. Eu não acredito na proposta de valor, a corridinha e tal. Nada a ver. Sol a mesma coisa, tá? Precisamos romper para cima aqui. Enquanto não romper isso, não vejo oportunidade. A gente teve muito volume no fundo, então não fico assim... Não vai ser uma que eu vou shortar nesse reteste. Tem um alerta, quem sabe, aqui nos 48 a gente pensa numa venda, mas quando tem muito volume assim, e já teve aqui, cara, eu prefiro shortar algumas que não tiveram volumes tão grandes. Beleza? Então tem que romper aqui, pivô acima dos 54 no mínimo. Vamos lá, turma. Tipo assim, basicamente todas as moedas muito ruins, né? Mas eu deixei as duas que não estão tão ruins pro final. Tá? Inclusive, a gente sempre coloca as bandeirinhas aqui com as moedas que estão feias, que a gente está olhando para short, que a gente está olhando para long, ou tanto de moeda que a gente está olhando para short. Olhando para long, só tem duas. Eu fiz questão de colocar as duas aqui que vocês pediram, a Tron e a Monero, tá? Primeiramente a Tron. A Tron é uma das poucas que está em tendência de alta, então a gente tem alertas aqui
para entradas em retrações, tá? É muito importante a gente entender que fazer um investimento aqui na Tron, para mim, não faz muito sentido. Afinal, ela deve perder valor em relação ao Bitcoin se essa incerteza continuar. E parece que a gente vai ter muita incerteza esse ano, né? Quero prever o futuro, mas tudo que a gente teve esse ano foi incerteza, de vários pontos. Covid, guerra, inflação, juros. O negócio tá tenso, né? Então é difícil imaginar uma Tron ganhando valor em relação ao Bitcoin esse ano, digamos assim. Tá? Então, a gente tem um alerta aqui para compras no 4 horas nos 7.800. Cara, você pode ter uma oportunidade de rompimento aqui também, tá? Se a gente for olhar aqui, tem um volumaço aqui nessa região. Então, um rompimento aqui dessa linha de tendência pode ser uma boa para você pensar numa entrada num trade, beleza? Então, a Tron é uma das melhores aí. Monero é a mesma coisa, tá bom? Continuou numa tendência de alta aqui, é uma das melhores, deixou um volumão no fundo. Estamos esperando esse pivô. Se a gente forma esse pivô aqui, talvez role um long na Monero, tá bom? Eu esperaria o pivô aqui, maneira mais conservadora, no 199, tá? Rompeu aqui, retração, eu acho que dá uma boa entrada na Monero. Com o stop, obviamente, um pouco além deste fundo. Tranquilo, investidores? Caras, então é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece aí de deixar o like, se inscrever, caso não seja inscrito. Deixa aqui todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Vou mostrar aqui, já eu sei que vocês sempre pedem, né? Então, os menores long short ratios são esses e os maiores são esses, tá? Em breve, tem novidade chegando em relação aqui ao research, tá? Então, fiquem tranquilos que aos poucos a gente vai colocar vocês a parte de tudo. Tranquilo? Então é isso, um forte abraço, não esquece de vir 9 horas aí no primeiro link da descrição, live do Boteco Bitcoin. A gente se vê aí, então, em breve. Um forte abraço.